Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o tema de hoje é a importância de termos experiência com Deus. Extraído do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 10. O conhecimento de Deus não é algo que se adquire da noite para o dia. É um processo que exige uma entrega total ao Senhor. No início do seu ministério, o profeta Isaías viveu profundas experiências espirituais ao ver ele próprio a glória de Deus e experimentar a purificação necessária para uma profunda comunhão com Ele. Irmãos, experiências nada mais é do que um ato ou efeito de experimentar. É a habilidade ou destreza adquirida com o exercício constante de uma arte, um ofício ou uma profissão. A experiência é naturalmente adquirida por meio da prática. Isaías vivia na capital do Reino do Sul, Judá, nação a qual a maior parte das mensagens comunicadas por ele foi dirigida. Conhecido como o maior profeta messiânico da Bíblia. Isaías foi quem mais recebeu e comunicou revelações acerca do Messias. Viveu durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, passando toda a sua vida à sombra das ameaças da Assíria, que já havia invadido o reino do norte, Israel. O chamado do profeta se deu após a morte de Uzias, em 740 a.C. O rei Uzias foi maravilhosamente cuidado e ajudado pelo Senhor, tornando-se forte e fazendo o reino de Judá prosperar. Mas depois de tanto sucesso, este rei ensoberbou-se e atreveu-se a fazer algo que não era da sua competência. Decidiu por conta própria oferecer incenso no templo de Deus. Segundo a Crônica 26:16. Serviço que era da exclusividade e competência do sacerdote. Severamente julgado pelo Senhor, Uzias foi atacado pela lepra e teve um final de vida catastrófico, porque não se arrependeu do que fizera. Ocorreu no ano da morte do rei Uzias, a chamada de Isaías. Aconteceu no momento em que morreu aquele que de forma deliberada transgrediu a lei do Senhor, no ano em que foi removida a lepra. Na antiguidade, antes do avanço da medicina, humanamente falando, a lepra era uma doença incurável e contagiosa. Devido aos sintomas, ela é comparada ao pecado e, em muitos casos, como nos Uzias, um sinal visível de transgressão contra Deus. Sendo a doença vista como uma praga enviada pelo Senhor para surpreender o povo desobediente. Levítico 14:34. De acordo com a lei mosaica, uma pessoa leprosa era considerada imundo e deveria viver isolada, avisando publicamente quando estivesse aproximando de alguém. A visão da glória do Senhor no templo resultou na purificação espiritual de Isaías e no aprofundamento da sua comunhão com Deus. Ninguém contou a Isaías sobre a glória de Deus. Ele a viu. E esta está escrita em Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Eis o resultado da nossa experiência com Deus. Consciência de um estado pecaminoso e o perdão do Senhor, após contemplar a grandeza da glória de Deus, Isaías tomou consciência de que os seus pecados levariam à morte. Então disse: ai de mim,
pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e apto, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual foi a providência de Deus? Enviar um serafim para, com uma brasa viva, purificar os lábios do profeta Isaías. Não é possível uma pessoa ter uma experiência impactante com Deus e continuar no pecado, na mesmice e na frieza espiritual. Quando uma pessoa se arrepende e abandona verdadeiramente os seus pecados, muda de vida. Isaías confessou a Deus a sua situação e reconheceu como estava. Em Isaías 6,5 o profeta apontou o seu habitat. O meu social vivia e tratava os seus relacionamentos. A experiência de Isaías nos ensina a seriedade que é estarmos na presença do Senhor, na presença de Deus. Em Isaías 6,7, o profeta narra que se sucedeu a poder confessar seus pecados e a incapacidade de mudar o rumo da sua história e da sua nação. A existência de Isaías com Deus não foi algo abstrato, mas sim concreto. O serafim tocou a boca do profeta com a brasa e purificou. Porque, meus irmãos, Deus cumpre o que promete. O que Deus revela e promete a nós, Ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, e vela pela sua palavra para cumpri-la. Vamos perceber essa verdade observando o seguinte detalhe. Qual era o problema de Isaías? Lábios impuros, onde o serafim tocou com brasa no profeta, nos lábios. Deus não erra, Ele sabe qual é a área da nossa vida mais vulnerável, Ele sabe exatamente onde terá de tocar. O Salmo 37,7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. Não pense que tudo terminou com Deus, haverá sempre um depois para você. Depois do quê? Depois de você ser liberto, transformado, curado, depois de ganhar a sua família para Jesus, depois de Ele abrir uma boa porta de emprego para você, depois de Ele conceder a vitória quando aquela causa na justiça, como Deus haverá sempre e depois. O nosso crescimento e amadurecimento espiritual, assim como o físico e o intelectual, demanda tempo, experiência, novos conhecimentos. Portanto, não queimemos etapas importantes, mas procuremos investir tempo para santificar-nos e experimentar o novo de Deus. Na experiência de Isaías, primeiro esse profeta teve visões de Deus, para então ouvir a voz dele. E só depois obteve maturidade para entender o que ouviu do Senhor. A partir deste momento, Deus começou a tratar com Isaías em outras dimensões. Ele nos tratará da mesma maneira a vida toda, mas fará segundo a sua multiforme graça. Isaías ouviu a voz de Deus e teve um diálogo com ele, após ser purificado. Quando Deus fala, Ele o faz de maneira clara e objetiva, mostrando a sua vontade. Com Isaías foi quando Deus perguntou a quem enviaria, a quem haveria de ir por nós, e o profeta se prontificou. Ao que o Senhor respondeu: vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes de verdade, mas não percebeis de fato, só podemos conhecer Deus por meio de oração. À medida que vamos dialogando com o Senhor, Ele nos vai mostrando o seu modo de agir. E quando conhecemos intimidamente a Deus, percebemos que Ele trabalha conosco por etapas. Em Juízes 2, 7 e 10, há um relato surpreendente de duas gerações que tiveram dois níveis distintos de conhecimento de Deus. A geração de Josué, que teve experiências diretas e surpreendentes com o Senhor. A geração seguinte teve experiências pessoais com Ele, porém agiu por conta própria
se tornou escravo de outras nações. Entendemos com isso que o desconhecimento sobre o Senhor e sua lei leva à desobediência. Todos nós precisamos viver uma experiência concreta com o Senhor. Experiência que tem o poder de mudar definitivamente a nossa história de vida e o nosso caráter. E religar-nos a Deus. Contudo, essa experiência só será possível por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. No nome de Jesus. Amém.